Placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de circuito ampla e plana, e é o componente principal do computador, onde todos os outros componentes são conectados. Seu objetivo é fazer com que as diferentes partes do computador se comuniquem entre si. É relativamente barata se comparada a outros componentes, mesmo sendo indiscutivelmente o mais importante. Pode ser considerada o coração do computador. CPU. A CPU também é conhecida como Unidade Central de Processamento ou Processador. É o cérebro do computador. Embora geralmente tenha um armazenamento de dados muito baixo, é muito boa em usá-lo para coisas como operações matemáticas complexas e leitura de listas extensas, etc. É onde a maioria dos programas é executada e basicamente tudo o que acontece no seu computador passa pela CPU em algum momento. Disco rígido é onde todos os dados são armazenados. Então, quando o computador diz que você está ficando sem espaço, isso significa que seu disco rígido está quase cheio. Os discos rígidos são bons para armazenar muitos dados, mas são lentos para acessá-los, pois a maioria é composta por discos giratórios e compartilha seus dados através de um pequeno fio. Por essa razão, nem sempre ele será capaz de fornecer a informação necessária para a CPU. Para evitar esse problema, nós usamos a RAM, memória RAM. A RAM armazena dados como o disco rígido, mas com muito menos espaço disponível. A vantagem da RAM é a rapidez com que ela pode acessar informações, tornando-se útil para se comunicar rapidamente com a CPU as informações que levariam muito tempo para o disco rígido acessar. Sempre que você vê uma tela de carregamento em um videogame, é porque a CPU está pegando os dados necessários do disco rígido para a memória RAM, para que possa acessá-los muito mais rapidamente enquanto você joga. A RAM é conectada através de uma vara longa e fina, em vez de um pequeno fio como o disco rígido. Uma coisa a se lembrar é que você não pode armazenar dados permanentemente na RAM. Ela é um sistema de memória de curto prazo. Sempre que você desliga o computador, os dados nela são apagados. SSD. O SSD, unidade de estado sólido, tem o mesmo objetivo do disco rígido, mas é mais rápido e durável. É uma tecnologia mais recente e em alguns computadores é usada junto com os discos rígidos ou completamente sozinha, mas também costuma ser mais caro. Placa de vídeo. Para criar mundos 3D a partir de cálculos complexos, o computador tem que fazer uma quantidade enorme de trabalho, mas uma parte realmente difícil vem na hora de mostrar esses mundos na sua tela, e é aqui que entra a placa de vídeo, que é basicamente um computador inteiro dedicado apenas para mostrar as coisas certas na sua tela, decidindo quais pixels devem acender e em que cor. Algumas CPUs já vêm com uma placa de vídeo integrada, mas geralmente são menos poderosas do que uma placa de vídeo normal. Fonte de alimentação. Como o nome sugere, esse componente pega a eletricidade da tomada e coloca no computador, o tornando possível de usar. Ela precisa ser poderosa o suficiente para que seus outros componentes funcionem corretamente. Gabinete. Um gabinete é simplesmente uma caixa de plástico onde todas as outras partes vão. Os formatos mais populares são mini torre, torre média e torre completa, dependendo do tamanho. A escolha do gabinete deve vir após a decisão dos tamanhos e dos outros componentes, para garantir que tudo caiba nele. Sistema de resfriamento. Algumas áreas do computador, como CPU e placa de vídeo, geram muito calor e fritariam todos os outros componentes e a si mesmas se não fosse pelo sistema de resfriamento. O computador pode ter o resfriamento a ar ou o resfriamento a líquido, cada um com seus prós e contras. Placa de rede sem fio. Se o seu computador suporta Wi-Fi, que lhe dá acesso à internet sem cabos, ele possui uma placa de rede sem fio. E foi esse o vídeo aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal.